Olá, pessoal! Meu nome é Laura Vilela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos falar 10 coisas que nós encontramos numa casa de quem tem bom gosto. Então vamos supor, pessoal, que você vai construir a sua casa. Vou falar assim mais especificamente, né, para quem está construindo uma casa do zero. E depois de pronta, né, você vai receber aí seus familiares, seus amigos, e eles vão entrar e falar, puxa, como a pessoa teve bom gosto, né, nesse projeto. Ou melhor ainda, né, gente, vamos pensar que você vai receber um profissional da área, alguém que entende do assunto, né, de arquitetura, de interiores, e a pessoa vai admitir, nossa, eles tiveram muito bom gosto na construção dessa casa. Então eu vou citar aqui 10 itens, né, que são bem importantes. E eu particularmente observo quando visito a casa de alguém. E esses itens, pessoal, não estão relacionados a você gastar de forma absurda ou você ostentar algum produto, algum material específico, mas está relacionado basicamente a escolhas mais assertivas, né, escolhas mais conscientes. Então, vamos falar sobre eles? Bom, pessoal, o primeiro item que eu julgo ser super importante quando a pessoa está construindo uma casa e eu vou visitar essa casa, né, ou quando a gente vai fazer um projeto, sem olhar nada de decoração, de acabamento, de estética, de estilo, é o tamanho dos ambientes, tá? A gente vê muitas vezes casas que capricharam na parte de acabamento, na parte de revestimento, né? Usaram ali móveis, às vezes, de bom gosto. Mas quando você chega lá, os ambientes parecem que foram mal projetados. Então, às vezes, quartos muito pequenos, né? Ambientes muito mal projetados, né? Que espaços arquitetônicos que não comportam o programa de necessidades de interiores. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para você pensar na construção da sua casa é você dimensionar bem os seus ambientes. E quando eu falo, gente, de dimensionar bem os seus ambientes, não quer dizer que você vai fazer ambientes absurdamente grandes, tá? Principalmente para quarto de casal, eu não gosto de ter uma área muito grande, né? Para quartos em si, eu acho que o quarto ele tem que ser aconchegante. Então a gente tem que planejar, nesse quarto a gente vai colocar uma cama king. Eu gostaria de ter duas mesinhas de apoio. Eu quero deixar uma bancada ali para uma penteadeira, uma televisão e um recamier no pé da cama. Então, assim, planeje o espaço para caber isso e ter uma circulação legal, né, em volta. Mas também, sim, às vezes fica um espaço muito vazio, né, onde fica muito espaço solto, não traz essa sensação de aconchego, né, de acolhimento. Então, assim, não quer dizer que seu espaço tem que ser exageradamente grande, né? Às vezes ele ser muito grande também é uma característica ruim, porque você vai ter que gastar com muitos móveis ali para trazer essa sensação, né, de aconchego. Uma vez eu peguei o projeto de um quarto de casal que ele era assim tão profundo e a televisão ficava tão distante da cama. Então, assim, foi até algo mal projetado. Então, era um quarto grande, né? Poderia ser uma característica imponente, mas não dava aquela sensação de aconchego. A gente não podia pôr nada em frente da cama para não tampar o acesso à televisão, mas ao mesmo tempo ficava um espaço muito perdido, muito vazio, que não aconchegava, que dava um aspecto de frieza. Então, assim, a coisa mais importante que eu acho na construção de uma casa é você planejar bem os ambientes. O que tem que caber lá dentro, né, com uma boa circulação em volta, sem ter espaço demais sobrando e sem faltar espaço também. Pessoal, o segundo item, que para mim assim, é muito importante. Para mim não adianta nada você investir num revestimento mais caro, numa pedra natural que seja caríssima, num porcelanato que seja da marca mais chique, mais badalada. Não adianta nada você colocar às vezes mármore, né, na sua casa inteira. Enfim, você investir às vezes num acabamento premium, né? Se você não tiver isso, que é iluminação. Gente, a iluminação ela manda em tudo. Às vezes você vai investir num revestimento com um preço mais acessível, ou às vezes até assim algum mobiliário, alguma coisa com um preço mais intermediário. Mas se você tiver uma boa iluminação, né, que puxe brilho dos seus objetos decorativos, que dê ali uma coloração legal, então às vezes você investe no sofá, né, com uma determinada cor, ele vai puxar ali aquela cor para um tom mais aconchegante, então isso valoriza a peça que você colocou lá. E eu já vi muitos projetos onde a pessoa às vezes gastou um absurdo, né, pro revestimento, mas usou a iluminação errada e assim perdeu totalmente o brilho, né, totalmente a qualidade do revestimento. Quem entra lá não tem essa sensação de que é uma peça cara. Então é preciso ter uma boa iluminação, né, com luz de preferência amarelada, né. Se você não gosta de luz amarela, fique numa neutra, mas assim, essencialmente a amarela é mais adequado para a gente trazer um ambiente mais aconchegante, mais intimista, mais acolhedor. A gente trabalha sempre com vários tipos de luz, né? Luz indireta, a luz onde a gente precisa para trabalho, uma luz geral, uma luz difusa, mas também luz focal, né? Que são os spotzinhos. Então, assim, trabalhar com uma iluminação realmente pensada. Não é sair distribuindo aí placas, né? Hoje em dia o pessoal usa muitas plaquinhas, né, de LED,
e põe um ponto central na casa e acha que isso é iluminação. Não, isso não é, tá? Então você tem que ter um bom projeto luminotécnico, às vezes no ambiente, ter mais de um ponto, né? Ali pensado às vezes para atividades que vão ocorrer e sem simplesmente assim resolver com um plafond, né? Ah, o ponto central é um plafond. Não, resolver com essas iluminações, né? Indiretas, diretas, difusas, fazer realmente um projeto luminotécnico, tá? E assim, se você não entende disso, é normal que você não entenda, né? Você é leigo, procure um profissional, né? Um arquiteto, um design de interiores que te atenda nesse serviço, né? Que faça um projeto luminotécnico para sua casa. Isso é super importante desde de ambientes de interiores até a tua fachada, tá? Que vai fazer a tua fachada parecer imponente, né? Realmente fazer transparecer todo o investimento que você fez nela é uma iluminação bem legal. Bom, pessoal, o terceiro item que eu acho que é muito importante, né? Que a gente repara na casa das pessoas quando a gente vai e que a gente fala, ah, a pessoa tem bom gosto, é ela trabalhar com materiais nobres, tá? E o que são esses materiais nobres, tá? São materiais que, assim, ao longo do tempo, né, na arquitetura, nos projetos interiores, eles são consagrados. Então, por exemplo, o mármore, o granito, ele é um material consagrado. Passa anos, a gente está sempre utilizando, né? São pedras naturais. Então, é um elemento realmente clássico aí da decoração, né, do projeto de interiores. Outra coisa, a gente falando de tecidos, né? A gente fala do couro, é um tecido bem consagrado, né? Bem tradicional. Ou a gente trabalha com linho, ou com algodão. E o que se contrapõe a isso, né? Parece meio óbvio, né? A gente está citando esses materiais. Mas, por exemplo, se você for colocar um sofá, começar a colocar tecido muito estampado, né? Então, assim, muita informação, às vezes é mais interessante você ficar no que é clássico, no que é tradicional, no que é nobre, né? O linho, o couro, o algodão, né? O suede, tá? É lógico que você não tem capacidade de investir num linho, num sofá de linho, mas você pode trabalhar com um tecido sintético, né? Mas só de remeter a um material que é nobre, já tá ok aí. Mesma coisa em relação aos acabamentos. Às vezes você fica investindo em revestimentos muito coloridos, muito desenhados, com muito padrão 3D. Beleza, pode ser uma premissa do seu projeto se você gosta. Mas se você trabalhar já com mármore, né, o aspecto de uma pedra mais natural, a madeira, né, materiais que são mais consagrados ao longo do tempo, você vai garantir um aspecto de melhor bom gosto aí, tá? Então, assim, quando eu entro na casa que alguém fez, a gente já percebe ali algo tradicional, algo consagrado, né? Que a gente fala assim, não, isso aqui já é algo tradicional, isso aqui não vai passar o tempo, não vai sair de moda. É uma característica de uma casa, né, de bom gosto. Bom, pessoal, o nosso quarto item, ele está relacionado também ao nosso terceiro item, né, que são materiais nobres. Mas a gente falando agora aqui do aspecto natural, tá? Então, o nosso quarto item seriam materiais naturais, tá? Então, assim, a madeira, né, a pedra, a gente trazer esses elementos que a gente encontra na natureza para dentro de casa. Ah, o mármore é? Sim. O granito é? Sim, porque eles são extraídos diretamente, né, da natureza. A gente trabalhar com uma pedra, né, um revestimento de parede, ou às vezes na fachada, é um elemento natural que a gente encontra na natureza, sim. A madeira, né, então assim, a gente trazer pelo menos algum elemento natural. E assim, aqui seria interessante a gente sair da parte do sintético, né, a gente realmente colocar algo que seja natural ali. É algo de muito bom gosto quando a gente chega e fala, nossa, realmente esse piso ele é de madeira, né, aqui o pessoal quis investir por conta do aconchego, por conta da história envolvida, por conta do aspecto natural, né, a gente deixar um pouco de lado, às vezes assim, as pedras artificiais, ou fazer bancadas de porcelanato, a gente investir realmente, às vezes, um granito num mármore, né, que tem uma história envolvida. Né? Se você for pensar um granito mármore, quantos anos, né, milhares de anos demora para ser formado na natureza, né, e o veio daquele granito, ou o veio, assim, daquele mármore, ou as pintinhas daquele granito não vão estar replicadas na casa de ninguém. Né? Aquele pedaço aquele recorte de peça é exclusivamente seu, é algo totalmente orgânico, né? Então, assim, é algo muito bonito a gente trazer, algo tão singular que a natureza oferece pra gente. Então, eu acho que seria bem interessante você optar, às vezes, um cantinho, algum lugar da sua casa, para você ter essa sensibilidade de trazer algo realmente natural e aprender a valorizar isso, né? Às vezes, hoje a gente tem muita opção de porcelanatos que imitam madeira, que imitam pedras, que imitam mármores, milhares de revestimentos, né, que imitam, às vezes, o aspecto da madeira, o MDF, o PVC, mas se você, às vezes, prioriza em algum lugar, ah, não, esse móvel eu tenho aqui algo natural, uma madeira de leite, eu recebi até assim de família, né? Você valorizar esse aspecto natural vindo para dentro de casa, eu acho que é algo de muito bom gosto. Bom, pessoal, nosso quinto item é a marcenaria, tá? E aí, gente, a gente tem muitas possibilidades de explorar a marcenaria, né? Temos variedades aí de cores, de texturas.
Podemos trabalhar com madeira natural, podemos trabalhar com MDF, podemos trabalhar com lâmina. Temos vários estilos aí de desenhos de armários, com vários tipos de puxadores. Enfim, a gente pode explorar, né, ao máximo a questão da marcenaria. Mas o que eu vejo muito é as pessoas fazendo o tal tradicional armário branco sem graça, né? Então, assim, não adianta nada você investir num projeto maravilhoso, arquitetônico, gastar horrores na parte de acabamentos. A gente chega na casa e a marcenaria não tem personalidade nenhuma. Você olha aquela cozinha toda branca. Então, assim, explora essa questão do desenho de marcenaria. É lógico que, assim, você trabalhar com uma marcenaria branca, ela é pelo menos 1/3 mais barata do que uma marcenaria colorida ou com alguma textura. Mas, assim, a gente tem que aprender a utilizar isso de forma inteligente. No meu escritório, a gente faz o seguinte: a parte interna dos armários, a gente faz toda branca, né? E faz só a parte da frente, as portas, as gavetas, né? A parte realmente do corpo do armário com algum detalhe colorido ou algum detalhe com textura. Então, assim, é uma maneira de você economizar, mas sem perder a personalidade. É lógico que você pode também fazer seu armário colorido por dentro, com alguma textura, né? Mas é uma solução para quem quer economizar, mas, assim, sem perder essa questão da personalidade na marcenaria, né? Então, eu vejo muitas vezes casas alto padrão, né, em que houve um investimento em todos os sentidos, mas chegar lá, a marcenaria ela é toda branca, sem graça. Então, isso não valoriza. Se isso não foi realmente pensado com uma premissa de projeto, não, ó, a gente tem um revestimento mais carregado, a gente tem mais informações em outros pontos, vamos trabalhar com a marcenaria branca, porque uma premissa de projeto, ok, nenhum preconceito contra o branco. Eu uso nos meus projetos. Mas, assim, não utilizar isso por uma premissa de economia, porque é para não errar, vamos no branco. Você pode usar adesivantes que você às vezes não vai ter tanto assim, olhar, né? Por exemplo, num depósito, ok, numa lavanderia, se você não quiser fazer algo mais assim específico. Mas eu acho assim, é uma judiação a gente ver uma cozinha, uma área gourmet, né? Um closet de casal, né? Um quarto bem planejado e às vezes a marcenaria toda branca. Pessoal, nosso sexto item é natureza presente, tá? Eu acho muito importante a gente ter, né, os nossos verdinhos aí, a nossa biofilia, né, o nosso amor à natureza vindo para dentro de casa. A gente tem visto isso vindo cada vez mais, né? A gente, como eu sempre falo, nós somos bichinhos da natureza, então a gente está sempre buscando essa sensação. Quando a gente entra num ambiente com luz amarela, a gente fala, nossa, tá tão aconchegante aqui, por quê? Porque isso remete ao sol, isso remete ao pôr do sol. A gente busca isso no nosso interior. Quando a gente faz nas casas, às vezes, um projeto ali de cantinho de lareira, e tem um aspecto de a gente ligar mesmo ali ou acender um fogo, isso remete também à nossa ancestralidade, né? Então a gente se sente bem. Tanto é que quando você quer relaxar, você precisa de momentos, né, para renovar sua mente, você vai para um lugar natural, você vai para uma praia, você vai para um ambiente que tem um aspecto bonito, né, de natureza, um lugar paradisíaco. Então, assim, é importante a gente trazer isso. Isso traz bem-estar, né, pro nosso convívio diário. Então, assim, é interessante a gente trazer a natureza para dentro da nossa casa. E quando eu falo natureza, não é somente as plantinhas, tá? Como a gente falou anteriormente. Material natural, como a madeira, a pedra, a gente já está se conectando à natureza. As próprias plantinhas, né, a gente trazer para dentro de casa. Ou a gente ter uma comunicação visual com o jardim, né? Então, a gente ter portas que se abrem para uma área verde, a gente tem essa vista de uma área verde. Ou até a vista, né? Se você construir uma casa que tem uma vista para uma montanha, uma vista legal, isso também vai te trazer um bom aspecto de convívio, né, no teu espaço. E a lareira também é um elemento natural da gente ter essa cultura de acender o fogo. Então, tudo isso vai trazer um aspecto natural para o seu projeto e eu acho de muito bom gosto. Quando eu chego na casa de alguém e a pessoa fala, olha, eu pus essa janela aqui porque eu tinha a vista de uma montanha ali no fundo. Ou se não, eu quis ter essas portas aqui porque eu gosto de abrir e ter uma brisa que entra para dentro de casa e eu consigo ver meu jardim. Então, são delicadezas, né? Esses enquadramentos que a gente cria e a gente trazer cada vez mais a natureza para dentro de casa, que é realmente de muito bom gosto, né? Como a gente fala, o bom gosto não está relacionado a ostentar um material caro ou a você investir no que está na moda, né? Ou você colocar ali, nossa, é o que tinha de melhor. Mas você tratar, e eu falo com os clientes, cada cantinho com delicadeza, com amor, com carinho, né? Ver o que tem em volta. A gente vê muito projeto, às vezes que as pessoas fazem sem perceber o entorno, né? O bairro, o que tem em volta. Às vezes você fala, nossa, que merecia ter uma janela, como é que não colocaram uma janela aqui? E não foi pensado. Então, trazer esse aspecto do natural, da natureza, vindo para dentro de casa. Bom, pessoal, o sétimo item, por mim, de uma casa de muito bom gosto, é ela ter aconchego, né? Ela ter um projeto ali
em que tudo ali se conecta e ela provê aconchego, ela provê acolhimento. Então, isso vai estar presente na combinação de cores, na combinação de materiais, nos alimentos que a gente coloca ali, né? Eu sei que isso é um pouco mais complexo, mas tem lugares que você entra, você vai perceber isso. Às vezes você chama algum amigo, né, para jantar na sua casa, sua família, e aí o pessoal geralmente, às vezes, sai da mesa, senta ali no sofá e fica. Porque às vezes é um lugar aconchegante, um lugar acolhedor, né? Um lugar assim receptivo. E isso tá, né, realmente na combinação de cores. Então a gente fala de sempre combinar cores frias, né, com cores quentes. Então a gente tem um equilíbrio, né, de não fazer um ambiente frígido, né, muito frio, mas trazer às vezes um pontinho de coloração quente para aconchegar, para fechar ali um pouco mais o ambiente. A questão dos materiais também, né? A gente fazer um mix ali também de materiais, de texturas. Quanto mais texturas a gente tem ali no espaço, né? Variação com a pedra, com a madeira, com o tecido. Os elementos também posicionados. Então, se a gente tem uma cadeira, aqui vai ser um cantinho de leitura. Né? Vamos colocar um abajur do lado, vamos colocar às vezes um cestinho com uma mantinha, um tapete, né? Porque o tapete ele traz esse aconchego. Não é quando lá no tapete, gente. Assim, fazer um tapete que abrange às vezes a sala toda. Não deixar as janelas soltas, né? Às vezes colocar uma cortina realmente, porque a gente tem essa questão da multifuncionalidade do espaço. Você vai falar assim, Laura, mas você não acabou de falar que a gente tem que ter uma janela para enquadrar lá de fora? Sim, mas às vezes está um dia chuvoso, você está mais introspectivo, você quer fechar a janela, então a casa ela tem que ter essa capacidade de mutualidade, né? Ela vai mudando conforme o seu sentimento. E isso traz aconchego, né? Às vezes no sofá, não deixar só o sofá, trazer uma almofada. Então, colocar elementos que vão trazer aconchego. Para mim, não adianta nada, às vezes, ser um projeto, mais uma vez, com ótimos revestimentos, com alto investimento, mas se chegar lá, ele é frígido, ele não acolhe, né? Então, um espaço em que você se sente acolhido, em que você se sente realmente aconchegado, confortável, para mim, é um projeto de muito bom gosto. Pessoal, o nosso oitavo item, que eu acho também muito importante numa casa de bom gosto, é a parte de roupa, cama, mesa e banho. Tudo ali tem que estar ornando na casa, né? Então, às vezes a gente vê que tem um projeto legal de iluminação, tem um projeto legal de acabamentos, tem um projeto legal, às vezes, de natureza vindo para casa. A gente tem uma. Todos esses itens que eu citei estão ok. Mas a gente chega no banheiro, tapete azul, aí de repente tem, né, algumas senhorinhas que gostam de fazer roupa para o vaso sanitário, roupa para o lixo, e aí, assim, tira toda aquela sofisticação do projeto. Então, assim, é um item muito importante você pensar também na roupa, cama e mesa, banho que você vai usar. Então, não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso no seu quarto, a gente chega lá, uma roupa de cama, às vezes toda estampada, né, não tem uma composição. Então, isso é muito importante. A gente instrui muitos clientes, né, a gente faz os projetos, tudo. Quando chega na fase final, às vezes, de fazer as fotos, a gente fala, passa as marcas que a gente acha legal, né, para fazer roupa de cama, porque, gente, isso eu vou até falar para vocês, quando vocês aprendem, vira um vício. Porque é gostoso a gente ter a nossa roupa de cama, né, ali combinando, uma cama bem montada, né, com as camadas. A gente vai nessas lojas, eles ensinam pra gente realmente como montar. Então, assim, é a cereja do bolo. Não adianta nada você ter tudo muito bem montado, mas você chega lá, uma mesa linda, maravilhosa. Aí me joga uma toalha toda estampada, com estampa de cereja, morango, laranja. Eu sei que é muito cultural do brasileiro. Eu também fui criada em casas, né, que eu tive isso. Mas se a gente for olhar para um olhar mais sofisticado, não é caprichar no projeto arquitetônico de interiores e aí colocar qualquer coisa, né? Às vezes em cima da sua mesa, na sua cama. Então, assim, combinar isso também. Né, ter ali um jogo americano, uma toalha bem pensada. Eu gosto até de combinar a questão assim. Hoje na minha casa eu compro até um jogo americano que combina com a paleta de cores da minha sala de jantar, com a paleta de cor da minha cozinha. É enjoadeira, gente? Mas eu sou arquiteta e eu tenho que ser enjoada. Isso muda muito, né? Assim, como a gente vivencia o nosso lar. Então, quando eu vou na casa de alguém e eu vejo, assim, além dela caprichar no projeto, e ela tem um capricho de colocar uma mesa com uma boa toalha, um bom jogo americano, com um grupo ali de louças, né? Os pratos, os copos bem montados, eu falo, poxa, como a pessoa teve bom gosto, né? Não veio só ali do projeto, da parte do arquiteto, mas ela trouxe isso para os detalhes. E com isso a gente fala também, assim, das decorações, né? A gente não simplesmente fazer uma estante bonita, mas pensar nas decorações que vão ali dentro. Então, isso também é uma característica de um projeto de bom gosto. Pessoal, nosso nono item, agora sim, esse nono item ele vai ser bem polêmico, porque assim, eu vejo demais, mas eu advirto demais meus clientes. Eu vejo muito pessoal usando revestimento branco retangular, aquele bem tradicional. É o mais barato que você vai encontrar na loja. E o vendedor vai te falar, Léo, o preço tá bom e é tradicional. Você não erra. Gente, você erra demais. Eu sempre falo, para pôr revestimento branco retangular, então nem põe, pinta. Vai ficar mais autêntico, né? E assim, eu vejo muito nos projetos. E assim,
em cozinha, usar revestimento branco, dentro de banheiro. E é esse exatamente. Eu não tenho nada contra branco, tá, gente? Você pode usar seu revestimento branco. Mas, assim, vamos usar um tijolinho branco, né? Um método que a gente usa demais nos projetos. Vamos usar, às vezes, uma outra proposta de revestimento, mas não tal tradicional revestimento branco retangular. Eu vejo isso acontecendo demais. Eu sei que as pessoas pensam que é uma solução que é neutra, que é o que está mais usando, com bom custo-benefício, mas assim, ele não agrega, né? Ele não valoriza o espaço. Então é uma judiação, às vezes, a pessoa está fazendo um projeto caro e põe o bendito revestimento branco. Revestimento branco retangular eu uso para fazer fundo de armário, para proteger a marcenaria. Nunca usei para especificar em projeto, nem em lavanderia. Quando o cliente falava assim para mim, eu quero economizar na lavanderia, eu falava, então vamos revestir só onde vai molhar, com o revestimento mais bonitinho, o resto a gente pinta as paredes. Por quê, gente? Fica casas totalmente iguais, a gente encontra esse revestimento branco na casa de todo mundo, projeto de construtoras, e não valoriza, não traz um aspecto nenhum. Você tá pegando simplesmente uma parede branca e repartindo em rejuntos. Então era melhor você deixar a parede branca lisa, né? Ficava mais esteticamente legal. Eu sei que é um assunto meio polêmico, né? Porque muita gente gosta, às vezes usa, não que gosta, mas eu sei que usa porque é repetitivo e tem um bom custo-benefício. Bom custo, não vamos falar benefício, não. Mas eu não te oriento. Se eu chego na casa de alguém, eu vejo o tal do revestimento branco e falo, puxa vida, faltou um bom gosto aqui, tá? Então, evite aí o revestimento branco retangular. Pessoal, 10º item, e agora pra gente fechar com chave de ouro, pra mim é muito importante numa casa que tem bom gosto, assim, ter uma casa que tenha história, né? Às vezes a gente vê pessoas que fazem casas por fazer. A gente vê muito isso, e a gente discute muito isso no escritório com os clientes. Às vezes a gente começa a reproduzir as caixinhas, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é o sei, é o não sei o quê. Mas vamos pensar em espaços para você. Talvez você é uma pessoa que gosta muito de ler. Vamos planejar um cantinho de leitura para você dentro dessa casa, que vai ficar ou na sala. Às vezes a gente produz tanto o escritório, mas ninguém quer trabalhar dentro do escritório, né? Em casa, às vezes a gente vai trabalhar na mesa de sala de jantar, né? Para ficar com o pessoal. Então a gente tem que pensar em casas com história. Assim, ambientes planejados. Eu acho muito legal quando o pessoal fala assim, não, olha, aqui eu quero colocar minha hortinha. Então, planeje um cantinho para eu ter uma hortinha. Então, já é um pensamento do que como a casa vai servir você, né? Ah, eu vivo desta maneira, então eu preciso disso para me servir. E a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo casas totalmente, assim, padronizadas. É lógico que a gente tem que pensar em casas com valor comercial, né? Casas assim, se eu quiser vender amanhã, ela tem um valor no mercado, qualquer pessoa consegue morar aqui, as pessoas vão valorizar o que eu fiz. Mas a gente tem que pensar também, assim, em casas que refletem a nossa história, o nosso modo de viver. Né? Então, assim, se você traz às vezes um móvel de família, como isso é legal? Ah, eu vou aproveitar, nossa, esse buffet tá tantos anos na minha família, eu quero trazer para o projeto. Eu tenho clientes que trouxeram quadros. Ana, ó, faz o que você quiser no projeto, mas esse quadro ele tem que estar. E é tão legal porque a gente começa, às vezes, o projeto pelo quadro, tirando ali as cores do quadro, ou tirando as premissas. Tem clientes católicos que me pedem muito cantinhos de fé. Então, assim, um cantinho, às vezes, para deixar um terço, a Bíblia, deixar alguma imagem. A gente já faz uma iluminação, né, um pouco mais espiritual. Então, assim, como é legal a gente pensar em cantinhos, né, que refletem você. E eu acho que, assim, a casa de quem tem bom gosto, ela tem que refletir também o seu modo de vida. Então, assim, uma casa onde a pessoa não tem um cantinho para falar assim, olha meu cantinho de fé, olha aqui meu cantinho de leitura. Ah, não, eu fiz um ambiente aqui, ó, planejado para eu fazer tal atividade, porque eu gosto de fazer isso. É uma casa vazia, né, e que às vezes reflete o quão vazio nós estamos realmente. E é interessante porque, assim, às vezes só da gente criar o ambiente, a gente cria a rotina. Então, assim, eu já tive clientes em que a gente criou, às vezes, um cantinho de leitura, que eles não tinham, né? E ela falou assim, nossa, isso vai ser tão estratégico, porque enquanto eu tô preparando café, esse cantinho ficava próximo ali da cozinha, meu esposo vai lendo jornal, porque ele ainda tem a cultura de todo dia ler jornal, ler revista. Então, olha só, uma coisa que às vezes ele não fazia tão próximo, ele não tinha um cantinho, né? E a gente criou a necessidade. Então, tenha casas que reflitam histórias, né? Hoje a gente está vendo as pessoas pensando mais em brinquedotecas dentro de casa, justamente porque a pandemia trouxe essa nova necessidade, né, de crianças dentro de casa, crianças precisando ter um espaço ali para guardar brinquedos, para fazer dever de casa. E a gente faz dessas brinquedotecas próximas ali da área social. Então, quer dizer, a mãe, os pais estão às vezes num churrasco com os amigos, mas as crianças estão brincando perto. Então, vamos pensar em ambientes, né, que vão refletir o nosso modo de vida. Vamos contar histórias com as nossas casas.
Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou realmente, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever aqui no canal, mandar esse vídeo, né, para quem tá construindo aí a casa, para que ele tenha realmente, ele ou ela tenha um projeto de muito bom gosto. Gente, me sigam também no Instagram. Lá vocês acompanham a minha rotina de arquiteta, os projetos que eu faço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.